Clóvis, agradeço primeiramente a sua presença aqui conosco para discutir um tema realmente super relevante, que trata de complicações pulmonares pós-operatórias, e qual a relevância desse conjunto de complicações pulmonares no paciente de alto risco, no paciente submetido a cirurgias de grande porte. A primeira pergunta que eu faço a você é: o que são complicações pulmonares pós-operatórias e por que essas complicações são uma preocupação significativa no pós-operatório? Bom, complicações pulmonares, como o próprio nome sugere, são lesões que acontecem na via aérea dos pacientes, né, nas vias aéreas dos pacientes, principalmente nas vias aéreas baixas, né, que é a nossa maior preocupação, e pacientes que se submetem a cirurgias, principalmente cirurgias de médio e grande porte, né, são definidas, uma das definições mais tem se trabalhado, né, são aquelas que necessitam de alguma intervenção anestésica um pouco maior, né, um bloqueio regional, um bloqueio de neuroeixo, ou ventilação mecânica invasiva, né? Por que elas são uma complicação significativa no pós-operatório, eu diria até no perioperatório, né? A gente deve se preocupar no pré, no trans e no pós-operatório com essas complicações, isso deve ser um contínuo, né? Porque a gente tem visto que elas são tão comuns, né? Tão letais e tão onerosas para o sistema de saúde quanto as complicações cardiovasculares, né? Quer dizer, as duas complicações mais significativas que a gente tem no perioperatório são as complicações cardiovasculares, sem dúvida nenhuma, né? Todo mundo se preocupa quando vai falar com o paciente, qual é a capacidade funcional do paciente, quais medicações ele está usando para tratar hipertensão, para tratar diabetes, se ele tem insuficiência renal ou não, porque complicação cardiovascular é, sim, relevante, né, na nossa profissão, mas as complicações pulmonares, elas são tão comuns e tão letais quanto as complicações cardiovasculares, né? Então, não existe, de maneira geral, não pegando especialidades cirúrgicas específicas, de uma maneira geral, tem o mesmo número de complicação cardiovascular, o mesmo número de complicação pulmonar, a mortalidade da complicação cardiovascular é igual à mortalidade da complicação pulmonar, e a gente tem que dar mais atenção, né, às complicações pulmonares, talvez tanto quanto a gente dê para as complicações cardiovasculares, né? Essa é a relevância desse assunto, né? Perfeito, Clóvis. E qual a incidência dessas complicações no pós-operatório, principalmente em cirurgias de alta complexidade, cirurgias de grande porte? Tá. Quando a gente estuda esse assunto, e já existe um bom corpo de trabalhos na literatura, né, a gente vê em números que variam de 2 a 80% de incidência. Tá? Então, a gente tem que entender que o início, lá início dos anos 2000, que é o início do estudo das complicações pulmonares, não se tinha uma definição muito bem fundamentada, uma definição exata do que seriam complicações pulmonares. Então, os primeiros estudos incluíam tosse, incluíam dor de orofaríngea, né? No pós-operatório, broncoespasmo, qualquer tipo de broncoespasmo, qualquer tipo de hipoxemia, né? Mesmo aquela comumente vista nos primeiros minutos na sala de recuperação, então se considerava isso como uma complicação pulmonar, mas que eram complicações passageiras, não aumentavam o tempo de internação hospitalar, não agregavam morbidade e não levavam a um aumento de mortalidade, né? Quando a gente começou a definir melhor o que seriam complicações pulmonares, né, então a gente começa a definir melhor a taxa de incidência. De uma maneira geral, né, de novo, não pegando por subespecialidade ou por especialidade cirúrgica, a gente tem uma taxa geral que varia em torno de 8 a 12% a média mundial, né? Essa seria, então, a taxa de incidência, 8 a 12%. Se a gente pega, por exemplo, uma cirurgia vascular de médio e grande porte, né, e pode ser cirurgia aberta ou endovascular, essa taxa de incidência de complicação pulmonar aumenta para 16%. Se a gente pega pacientes submetidos à cirurgia torácica, né,
essa taxa aumenta para 20%, 25%. Né? Mas, de maneira geral, se a gente não dividir por subespecialidade, 8 a 12% é o que se encontra na literatura. Né? Alguns países mais envolvidos, a taxa de incidência gira em torno de 4,6%. Né? Perfeito, ótimo. E quais são os principais fatores de risco para o aparecimento de complicações pulmonares pós-operatórias? E existe algum modelo, algum score de risco que nós possamos utilizar para identificar os pacientes em maior risco de apresentar complicações no pós-operatório? Existe alguns scores de risco, né? A gente deve usar, por mais imperfeitos que eles sejam, né? Ou que eles possam ser, a gente deve usar os scores de risco em medicina porque eles são confeccionados com análise multivariada, né? Então, a gente considera fatores, muitas vezes, a gente considera fatores de confusão e controla para outros fatores que possam ser fatores de confusão. E por mais imperfeito que eles sejam, eles sempre vão ser melhor do que a mente humana, eles sempre vão ser melhor do que nada, né? Então, assim, os scores de risco, eles começaram a ser confeccionados lá, de novo, início dos anos 2000, né? Se não me engano, o primeiro score de risco, um dos primeiros foi o score de Arozula, que era um score específico para quantificar o risco do paciente de desenvolver pneumonia, né, uma infecção pulmonar no pós-operatório, que é uma das principais complicações e uma das mais comuns, né, complicações pulmonares no pós-operatório. Então, se eu quiser usar o score, só o score de Arozula, que me diz qual é o risco de eu desenvolver pneumonia no pós-operatório, isso já é bom, porque eu estou prevendo, estou tentando prever, né? Estou tentando formular o risco ali para uma complicação que leva a um aumento de tempo de internação hospitalar, que leva ao aumento de morbidade e de mortalidade, que é uma das principais, né? Mais recentemente, a gente tem o score de ADSCAT, né? Que foi publicado no Anesthesiology, se eu não estou enganado, em 2011, e aí a validação externa desse score é chamada de Periscope, né? O estudo é Periscope, que é a validação externa desse estudo de ARISCAT. Eu considero esse estudo um dos melhores assim já feitos, né, nessa área, e em comparação com outros scores de risco em outras especialidades, para outras doenças, eu também considero ele um dos melhores já confeccionados, porque ele tem um desenho excelente, né? Tanto estatístico quanto na condução. Né? Existe alguma preocupação sobre o tamanho da amostra, embora tenha sido uma amostra grande, ele possa perder um pouco de poder para estratificar risco, né? Mas mesmo assim ele ainda é um bom score. Né? O score que talvez viesse para corrigir ou para tentar melhorar um pouco o score de Ariscat é o score de Las Vegas, né? O score de Ariscat ele é um score que foi chefiado, o estudo foi chefiado por um grupo da Catalunha, né, na Espanha, e o score de Las Vegas foi chefiado pelo Ari Serpaneto, pelo grupo do Ari Serpaneto, mas que também incluiu esse grupo da Catalunha, né? Então, seria uma fusão desses dois grupos, assim. É um score bom também, eu acho que pode ser usado, né? Eu acho que deve ser usado. A diferença deles dois é que o Ariscat foi feito uma população mais, basicamente uma população europeia, e o Las Vegas, ele não usa tanto população europeia, eu até agora não lembro se ele usa população da Europa ou se população só de outros lugares do mundo, né? Mas a representatividade europeia do Las Vegas ela é muito baixa. Então, isso pode trazer diferença entre a performance dos scores, mas ela é muito parecida, tanto a do Las Vegas quanto do Ariscat. Existem alguns outros também, né, scores que incorporam outras variáveis. E aqui a pergunta é interessante, né? Quais os riscos, quais os principais fatores de risco, né? Isso vai depender do que o autor usou de variável para estudar as complicações pulmonares e o que ele considerou complicação pulmonar, né?
Então, por exemplo, o Ariscate, ele considera pneumonia, ele considera SARA, ele considera insuficiência ventilatória, ele considera aspiração de conteúdo gástrico, né? Ele considera pneumotórax. Outros não consideram pneumotórax, outros não consideram aspiração de conteúdo gástrico. Então, depende do score que tu vai utilizar, né? Tu vai ter fatores de risco que são mais importantes e outros, né? Porque o modelo matemático vai ser diferente, né? Então, o importante é tu escolher uma score de risco, né? Para as complicações que tu, porventura, no teu serviço sejam mais representativas, né? E aí estudar aquele score de risco e aqueles fatores de risco, né? Então, o Ariscate, por exemplo, traz hipoxemia, né, no pré-operatório, quer dizer, então o paciente chega na sala, antes dele receber oxigênio, tu já coloca o oxímetro de pulso, se ele tiver uma saturação abaixo de 95, isso já adiciona um risco, né? Cirurgia de emergência, o tempo cirúrgico, anemia no pré-operatório, né? O Ariscate e o Las Vegas acharam como um fator de risco, né? Outros já não acham como um fator de risco, né? E identificar se isso é fator de risco realmente, que eu possa intervir, corrigir e reduzir o risco, ou se isso é marcador de risco, quer dizer, só indica que o paciente tem um risco maior, mas eu não posso fazer nada, né? Então, por exemplo, a anemia parece ser um marcador de risco. Eu identifico a anemia, isso eleva o risco do paciente, mas se eu tratar a anemia com transfusão sanguínea, por exemplo, isso não vai reduzir o risco do paciente. Então, ela é um marcador. Ela eleva o risco do paciente, mas eu não posso fazer nada com relação a isso, né? Idade, né? Idade, eu não posso tratar a idade do paciente. Ela continua sendo um fator de risco, um marcador de risco, né, e um fator de risco porque ela causa um risco aumentado e não só classifica o paciente como um risco aumentado, né, mas eu não posso fazer nada com relação a isso. Ao passo que, por exemplo, infecção das vias aéreas, e tanto das vias aéreas superiores quanto das vias aéreas inferiores, até um mês antes do procedimento cirúrgico, isso é um fator de risco, né? É um marcador de risco e eu posso intervir, quer dizer, eu posso tratar essa condição e esperar que o tempo passe, né? Um mês, o paciente fique longe do risco e aí, então, levo ele para a cirurgia. Então, reduzo o risco. Outras coisas que não aparecem nos fatores de risco, mas que são importantes, são as afecções pulmonares graves e descompensadas, né? Então, se eu quero diminuir o risco do paciente, por exemplo, eu devo optimizar a condição dele com relação ao DPOC ou à asma, né? Identificar se ele já está com um tratamento optimizado, identificar se ele tem uma espirometria recente, né? Onde eu possa ver se o beta-bloqueador vai melhorar a condição dele, né? Não como um tratamento, né? Como tratamento dessa doença. Então, melhorar o estado do BPOC dele antes de levar para a cirurgia. Identificar, por exemplo, se ele tem broncoespasmo, identificar se ele tem uma bronquite descontrolada, identificar se ele tem, se ele é um fumante, né? Se ele é um tabagista, né? E aí, então, recomendar diminuição ou até mesmo que ele pare o tabagismo antes de ir para a cirurgia. Isso são fatores de risco reconhecidos que não costumam estar nos scores de risco, porque não tem representatividade ou talvez não tenha paciente suficiente para a gente determinar do score matemático, né, na variável matemática que isso influencie, né, mas a gente sabe que influencia, né? Até porque os pacientes que são muito graves e descompensados é que vão mostrar algum valor no score de risco, né? Isso costuma ser muito raro para a gente em cirurgia. Quando a gente identifica realmente um paciente que está descompensado, a gente não leva para a cirurgia, né? Então, esse tipo de paciente já não entra nos estudos, né? Então, essas seriam as estratégias, né? E, obviamente, a gente usar conceitos de ventilação protetora nesses pacientes, né? Os estudos têm demonstrado
Acho que ainda precisa de mais corpo de estudo para a gente ter um maior grau de precisão, né? Mas os estudos têm demonstrado que a ventilação mecânica protetora, uma ventilação mecânica de forma mais racional, é, é de grande utilidade nesses casos para reduzir o risco, né, Bom, desses você falou a pacientes. respeito dos fatores de risco e também de algumas estratégias, né, para prevenção das complicações. Ainda dentro da questão da ventilação mecânica ou de alguma estratégia adicional, além da estratégia protetora, existe mais alguma medida em termos de ventilação, alguma recomendação para o intraoperatório no sentido de reduzir a incidência de complicações no pós? De maneira geral, esse assunto ainda está sendo bastante estudado, né? O que a gente sabe é que ventilação mecânica protetora é um tratamento como outro qualquer. Ele tem uma janela terapêutica e ele tem um índice terapêutico, né? Quer dizer, se eu der de menos, se eu fizer ventilar o paciente de menos, se eu restringir muito o volume no transoperatório, eu posso estar causando um mal para o paciente, né? Eu posso estar causando um mal para um paciente que não toleraria, por exemplo, uma hipercapnia, uma acidose respiratória, mesmo que transitória. Se eu fizer demais, eu posso estar submetendo o tecido pulmonar a um estresse, causando fratura, ruptura desse tecido pulmonar, né? Agora, eu preciso saber quem é o paciente de mais risco. Por isso que o score de risco é interessante, ele é importante, né? A gente classifica o paciente com maior risco, porque esse paciente tem um maior benefício, né? O paciente que já tem um risco baixo de fazer complicação pulmonar no transoperatório, no perioperatório, no pós-operatório, esse paciente não se beneficia tanto do tratamento, né? Então, tu não precisa ser tão rigoroso ou tão obsessivo para fazer uma ventilação mecânica protetora num paciente que tem baixo risco, né? O nosso interesse é justamente classificar os pacientes de médio e alto risco para direcionar o tratamento para esses pacientes, como qualquer coisa em medicina, né? O paciente que tem um baixo risco, por exemplo, para desenvolver hipertensão, ou o paciente que não tem hipertensão, né? Então, ele tem um baixo risco para desenvolver uma doença cardiovascular por hipertensão no futuro, não vai tratar esse paciente com antihipertensivo, né? Então, esse é o importante, classificar o risco, classificar o paciente, qual extrato de risco ele está, e ver qual paciente se beneficia mais do tratamento, né? Perfeito. E nas situações em que uma complicação pulmonar das mais tradicionais se desenvolve, como lidar com esse paciente? Quais são as recomendações em termos de estratégias terapêuticas, para o manejo desses pacientes no pós-operatório? Isso depende do tipo de complicação, né? Então, se o paciente tem uma pneumonia, né, desenvolver uma pneumonia, tu vai tratar essa pneumonia, né? Identificar o germe e direcionar o tratamento antibiótico para esse paciente. Se o paciente, por exemplo, desenvolveu pneumotórax, vai tratar o pneumotórax. Se o paciente desenvolveu SARA, angústia respiratória, bom, aí qual, qual o tratamento para SARA vai depender também do grau de SARA, né, de síndrome da angústia respiratória. Pode-se tratar esse paciente com CNAF, ou pode-se tratar esse paciente com ventilação mecânica não invasiva, ou pode-se tratar esse paciente, ter que se tratar esse paciente com ventilação mecânica invasiva e em ambiente de terapia intensiva, né? Então, o tratamento vai ser direcionado para o tipo de complicação pulmonar que esse paciente desenvolveu, né? Não existe, assim, um tratamento específico para a complicação pulmonar. Uhum. Isso vai ser avaliado caso a caso, né? Não, perfeito. E como mensagem final para os nossos ouvintes a respeito, da ventilação no intraoperatório, que, baseado nas recomendações mais recentes que se tem, na literatura, como seria as estratégias de ventilação tradicional para o paciente normal, um pulmão, rígido, em princípio sem, grandes fatores de risco, como seriam as recomendações, para os parâmetros de ventilação numa cirurgia sob anestesia geral atualmente? Qual seria a sua recomendação? De maneira geral, como eu disse, pensar em complicação perioperatória, pós-operatória, complicação pulmonar, começa no pré-operatório. Então, eu classifico esse paciente, o risco desse paciente desenvolver uma complicação
pulmonar no pós-operatório. Se esse paciente é um paciente, por exemplo, de baixo risco, que a maioria dos nossos pacientes são pacientes de baixo risco, né? Então, a minha ventilação no intraoperatório, ela é um pouco mais permissiva. Eu não preciso chegar a 6 ml por quilo de volume corrente, de volume total. Eu tenho uma latitude maior, eu posso chegar a 8, 9 ml por quilo de volume total, sem um prejuízo para esse paciente, né? Claro, se eu não precisar chegar a 8, 9, se eu conseguir fazer com 6, 7, se o paciente ficar bem, tanto melhor, né? Mas eu não preciso ser tão obsessivo, né? Agora, aqueles pacientes que têm um Ariscat alto, que têm um Las Vegas alto, ou qualquer outra história de risco que ponham esse paciente numa categoria de risco elevada, bom, aí eu tenho que me aproximar mais perto dos 6 ml por quilo possível, né? Então, a estratégia seria calcular o peso desse paciente corrigido pela altura, né? Então, nesse caso, eu uso a fórmula aquela tradicional do peso predito para ventilação mecânica, né? Então, em homens é o peso do paciente menos 152,4, esse resultado vezes 0,9, e esse resultado, então, eu adiciono 50 se for homem ou 45 se for mulher. Então, essa é a correção. Perceba que eu não preciso nem saber o peso do paciente, eu preciso saber a altura do paciente. Então, parte por aí, né? Vou fazer ventilação protetora, então uso esse peso e faço vezes 6 ml por quilo. Ajusto o meu volume corrente em 6 ml por quilo, ajusto o meu nível de PIP, né? E aí depois, se eu precisar reduzir mais, porque ele ainda está com uma pressão de platô acima de 25, 30, então reduzo o volume corrente, né? E aí vou medir a minha gasometria, né? Vou ver o que está acontecendo com o paciente, né? Normalmente, esses pacientes de alto risco em cirurgias grandes, eu vou ter uma linha arterial. Então, para mim vai ficar fácil medir PCO2, medir PaO2, né? Ver como é que está o pH desse paciente e ver se a hemodinâmica desse paciente comporta o grau de acidose da minha ventilação mecânica protetora. Se ele não aguentar, bom, eu vou ter que ser mais permissivo, então, na ventilação mecânica protetora, vou ter que aumentar o meu volume corrente, né? Vou ter que fazer uma alteração para ajustar e melhorar a hemodinâmica desse paciente, né? Então, são sempre coisas que eu tenho que pensar em conjunto, ventilação mecânica e hemodinâmica. Uma vai influenciar na outra, né? Mas basicamente é isso, né? Vejo o risco do paciente, vejo o quão obsessiva tem que ser na minha ventilação mecânica, naqueles pacientes de médio e alto risco, eu recomenda-se que eu persiga, né, um volume corrente abaixo de 8 ml por quilo, entre 6 e 8, mas mais próximo de 6, ajusto o meu PIP, né, ajusto o meu volume corrente, e ajusto a minha frequência ventilatória. Eu posso deixar ele com um volume corrente mais próximo de 6 e aumentar a minha frequência ventilatória para trazer o meu PCO2 mais para baixo e não causar tanta acidose metabólica nesses pacientes, né? O que tem que se ter em mente, e aí eu acho que é importante, é que mesmo uma ventilação mecânica protetora num paciente de alto risco ser altamente recomendável, se o paciente não tolerar essa ventilação mecânica protetora, eu devo abandonar a técnica, né? Então, eu devo insistir nessa técnica se o paciente não tolera. Perfeito, não, maravilhoso. Muito obrigado, Clóvis. Acho que foi um podcast realmente bem esclarecedor a respeito da importância de nós entendermos o que é complicações pulmonares pós-operatórias, de como prevenir, né, e como identificar os pacientes de maior risco. Acho que isso é bem importante e essa finalização das estratégias de ventilação é uma dúvida que todos os anestesistas têm. Então, agradeço muito esse esclarecimento e obrigado pela atenção de todos.